Você tem passado por aflições? Você tem passado ou enfrentado situações e circunstâncias que têm tentado comprimir sua fé e sua esperança? Se esse é o seu caso, permaneça comigo nesse vídeo, eu tenho uma palavra de Jesus para você. João capítulo 16, no último versículo, versículo 33, Jesus disse para os seus discípulos: essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Na verdade, esse versículo é o resumo do capítulo e é o ponto mais culminante da mensagem que Jesus traz sobre os seus discípulos ali no cenáculo. Jesus disse para os seus discípulos: tenham paz em mim no meio de todas as tribulações que sobrevirão sobre vocês. Todas as tribulações e perseguições que vocês irão viver a partir daqui. Jesus, então, como sempre, ele se antecipa, ele fala com os discípulos a respeito das perseguições que eles iriam enfrentar, uma vez que Jesus fosse morto, ressuscitasse e fosse assunto aos céus, voltassem para o Pai. Jesus, no capítulo 16, ele havia dito que os discípulos não permaneceriam sozinhos, ele iria enviar o outro, ele iria enviar o Espírito, mas diz também que os discípulos iriam passar por aflições, mas eles precisavam ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Jesus alerta sobre possíveis tribulações, mas ele traz uma palavra de segurança. E existe um contraste aqui que vale a pena ser observado. Essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim, porque no mundo... Então Jesus está falando de duas realidades aqui. Jesus está falando da realidade quando nos encontramos nele e a realidade daqueles que se encontram no mundo. Só existe dois lugares que nós conseguimos estar: em Cristo ou no mundo. A resposta que nós vamos dar para as angústias, para as tribulações, para as dificuldades que nós iremos viver ou estamos vivendo, depende muito do terreno que nós estamos plantados, depende muito de onde nós estamos firmados. E essa é a posição que nós precisamos assumir, uma vez que nascemos de novo. Nós estamos em Cristo. Então, uma vez que nós estamos em Cristo, nós vencemos as angústias, vencemos os medos, vencemos as tragédias. E o mundo, por pior que seja, ele não tem a condição de plantar no nosso coração o ódio, o medo, a tristeza, porque nós estamos em Cristo. Essa expressão que Jesus usa sobre os discípulos, tenham bom ânimo, é uma das recomendações bíblicas mais relevantes em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as épocas. Precisamos ter bom ânimo, porque no mundo teremos aflições. Jesus estava partilhando com seus discípulos da última ceia. Jesus sabia que a sua hora havia chegado, então logo ele seria pendurado naquela cruz como pagamento do pecado de toda a humanidade. Uma vez que Jesus ele tem entendimento disso, que ele não estaria ali mais com os seus discípulos, então ele começa a antecipar para os seus discípulos aquilo que eles iriam viver. Ele começou falando isso lá no começo do capítulo, dizendo que ele não estaria mais em corpo presente, mas ele enviaria o Espírito. Jesus diz: olha, o mundo irá odiá-los da mesma maneira que eles me odeiam. As pessoas irão procurá-los para matá-los, e também vai chegar um tempo aonde vocês irão se dispersar, aonde vocês irão ser espalhados por todos os lugares. Jesus então resume essas tribulações em uma declaração pequena, mas com uma profundidade muito grande. Ele diz: no mundo, no momento certo, no momento onde vocês estão vivendo, no lugar onde vocês se encontram, vocês terão aflições. Embora essas palavras fossem ditas para aqueles discípulos ali, mas elas têm uma relevância para qualquer pessoa que crê em Cristo. Essa é uma coisa certa. No mundo passaremos por aflições, mas preste atenção, nós passaremos, nós não ficaremos nessas aflições, nós iremos superar, nós iremos passar por cima. A palavra grega usada para aflição, ela tem uma ideia de pressão,
de angústia, sobrecarga, problema, tribulação, calamidade, literalmente aponta para uma pessoa ou para a condição de uma pessoa que se sente comprimido por uma carga pesada de adversidades e males. Talvez você seja uma pessoa que esteja passando por aflição, mas no meio desse caos, no meio dessa turbulência, no meio desse vendaval, no meio dessa gritaria que você tem ouvido, talvez dentro de você tem tantas vozes falando tantas coisas, apontando para tantas direções diferentes, de repente no meio disso tudo vem uma voz suave e sussurra no seu ouvido dizendo: olha, eu venci a sua aflição, eu venci a sua angústia, seja a sua aflição, seja a sua angústia, de qual ordem for, Jesus venceu. Ele termina dizendo: eu venci o mundo. O que é muito interessante é o tempo verbal que Jesus usa dentro desse texto, porque quando Jesus fala isso, é uma noite anterior à sua morte na cruz. Jesus então ainda não havia consumado a obra pela qual ele veio ao mundo, mas ele confirmou dizendo: eu venci o mundo. Jesus já estava completamente preparado para se oferecer em sacrifício perfeito a Deus. Os eventos que o levariam à cruz, ao túmulo, à ressurreição, já haviam começado. Jesus então agora está olhando adiante, por um ato de fé, para o dia em que essa promessa seria realizada, para o dia quando você lesse essa promessa dizendo: olha, fique em paz, eu venci o mundo. Então essas palavras de Jesus para mim e para você são palavras de encorajamento, mas são palavras realistas. Ele está dizendo: nós vamos passar por situações, mas ele diz: tenha paz, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E esse texto me mostra duas coisas. Se Jesus venceu o mundo e nós estamos firmados, nós estamos em Cristo, nós iremos vencer também. Isso quer dizer que nós podemos passar por dias difíceis. Isso quer dizer que nós podemos ser machucados pela vida, mas nós não iremos ser destruídos pelo mal. Nós podemos sofrer, mas não seremos vencidos pelo mal. Esse mal pode até nos trazer desconforto, mas ele não nos torna menor, ele não nos torna menos digno, ele não tem o poder de nos tornar cruéis, porque nós estamos em Cristo, nós temos a natureza dele. Esse mal não tem poder de nos tornar quem ele é. O mal pode até bater na porta da minha casa, mas ele não tem o poder de deixar de ser quem somos e deixar de pertencer a quem pertencemos, independente do momento que você esteja passando, independente da aflição que você esteja enfrentando. Você não deixa de ser quem você é em Cristo e não deixa de pertencer a quem você pertence. Jesus disse: eu venci o mundo. Se Jesus disse que ele venceu o mundo, Jesus está nos dizendo que as situações, elas são temporárias. Eu vou dizer, está chegando a hora de você vencer essa aflição. Haverá um dia que todo o universo será restaurado. Haverá um dia em que Jesus vai levar o universo de volta para casa. Então o sofrimento que você está passando é temporário, é provisório, vai acabar. Paulo disse: as aflições desse tempo presente, elas não se comparam com a glória que há de ser revelada. Ou seja, existe algo muito melhor preparado para nós. Então qualquer que seja o seu sofrimento, o tempo dele está contado. Qualquer que seja a aflição, deixa eu te dizer, não existe mal que nunca acabe, não existe dor que dure para sempre. Mas enquanto a aflição não acaba, enquanto a aflição não passa, se volte para Jesus, recobre os seus ânimos, renove as suas forças nele e vamos vencer o mal com o bem. Jesus nunca desejou que as aflições nos imobilizem, nos parem. As aflições nos façam desistir de amá-lo e de servi-lo. É possível que haja momentos que precisamos de muito bom ânimo, porque as aflições produzem desânimo, então nós precisamos de ânimo. É por isso que ele nos motiva pelo seu exemplo e com as suas palavras de encorajamento. Jesus diz para você hoje dessa maneira: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a minha oração. Eu oro para que tenhamos ânimo, para passarmos por esse momento de tribulação, para passarmos por esse momento, passarmos por ele,
porque não existe problema que dura a vida inteira. Todos eles são passageiros, mas existe alguém que não passa. O próprio Cristo não passa, ele venceu. E uma vez que nós estamos em Cristo, nós vencemos também. Então que ele nos dê ânimo, que ele nos dê graça para vencermos o mundo e não sermos vencidos por ele. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo. E se Jesus venceu, nós venceremos também. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Fica na paz.